Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Tico Feirense, Nailton Santana e na técnica Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, tá aí aqui também junto conosco, o nosso diretor, Rádio Mix Bahia 89.9 aqui em Conceição do Jacuípe. A estourada nave mãe da região, hoje 22 de março de 2023. Daqui a pouquinho, tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Não é isso mesmo, meu amigo? Boa noite. Zezito Oliveira. É isso mesmo, Galego. Boa noite, galera de Birimbau, galera de Humildes, galera de Feira Santana e região. Estamos aqui com mais hoje, sexta-feira, fechando a semana. Hoje é sexta, né, Galego? É isso? Fechando a semana do futebol, esperamos chegar ao fim de semana com a agenda cheia. Segunda-feira nós estaremos aqui, eu tenho certeza, com a agenda cheia, falando de futebol baiano, futebol brasileiro, Copa do Brasil e outros esportes. Então, hoje, sexta-feira, dia de pessoal tomar aquela breja gelada, e a galera que está aí pelos bares nos ouvindo, para vocês é uma boa noite, e daqui a pouco estaremos falando notícias para vocês. 18 horas e 6 minutos, vamos dar essa notícia logo, rapaz, referente ao campeonato lá do Rio Grande do Norte. Jogo de estadual tem apenas 2 pagantes, Zezinho. Eu vi essa reportagem, 2 pagantes? 2 pagantes, e uma rendaça, viu? A renda... Era pra premiar esses caras, deixar pra ver, peraí, não pague não. Deixa lá de graça, né, cara? De graça aí, porque... Devolveu o dinheiro do dinheiro do cara. R$30 de renda. Velho. Isso, rapaz, R$30 de renda. O jogo pelo Campeonato Potiguar entre Força e Luz e o tradicional Santa Cruz, realizado no tranquilo município de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Surpreendentemente, registrou o menor público da história recente do campeonato estadual. Somente 2 apaixonados pelo futebol se fizeram presentes nas arquibancadas do estádio Barretão, contribuindo para uma renda total de R$30. A partida, que ocorreu no último sábado, não ficou marcada apenas pelo baixo número de espectadores, mas também pelo prejuízo financeiro significativo para os organizadores do evento. Com a renda insuficiente para cobrir as despesas operacionais do jogo, o prejuízo contabilizado foi de R$10.081,90, evidenciando um dos desafios enfrentados pelos clubes e pela organização do futebol em escalas menores. Apesar da escassa presença de público, o jogo teve suas emoções e um impacto relevante na tabela de classe do campeonato. A vitória de 2-1 do Santa Cruz sobre o Força Luz não foi apenas uma conquista para os visitantes, mas também os ajudou a avançar na competição, deixando a equipe adversária em uma situação delicada na luta pela classificação para a próxima fase. O cenário do jogo, o estádio Barretão, carrega suas próprias histórias e desafios. Atualmente o estádio pertencente ao Globo Futebol Clube está prestes a ser leiloado, marcando o fim de um capítulo para o clube e para a comunidade local de Ceará-Mirim. Este evento traz à tona as dificuldades financeiras e estruturais enfrentadas por clubes menores
em meio ao crescente custo de manutenção e gestão de espaços dedicados ao futebol. Triste futebol brasileiro, né? Aquilo que nós estamos falando aqui, sempre nós estamos batendo na mesma tecla. Esses clubes aí, principalmente esses clubes pequenos, se não tiverem, né, eles têm que correr atrás para conseguir uma SAF. É o caminho. Dois torcedores, R$30 de renda. Futebol Potiguar tem uma América de Natal, né, que é uma força grande lá no Rio Grande do Norte. Tem um ABC. Tem um ABC de Natal. Então, o Potiguar. Não é Potiguar? É um futebol tradicional. Aí você vai pro estádio pra ver o clube jogar lá, o clube na expectativa de lotar o campo. E o campo não é muito grande, vai ser leiloado, o campo lá é do time do Globo. Aí 2 torcedores, um prejuízo de R$10 mil, quando você vai ver, borderou aquela coisa toda, aí acaba aqui ficando no prejuízo, não tem condições. Chega dessas coisas, lá não dá mais. Ou esses times procuram uma SAF, então tem que acabar, é o destino. Das duas, uma. Né? Se associa aí com alguém aí, chama um empresário forte. O problema todo é quem vai querer patrocinar, principalmente essas equipes que acham que eles veem que não tem futuro nenhum para o cenário nacional. Eu vou investir meu dinheiro e vou colocar, mas será que vai chegar a uma série D, uma série C, sei lá, alguma coisa assim desse tipo? Ninguém sabe, né, Zezito? Com certeza. Aí eu me pergunto e pergunto ao público ouvinte: será que esse não tem a prefeitura não poderia pelo menos dar um apoiozinho? Aí você vai para um jogo com 2 torcedores, o torcedor, para não ficar o outro time, era torcedor do mesmo time, mas falou assim um com o outro: olha, para não ficar ruim, você para lá, você torce por um time, eu torço por outro, para ficar os dois com a torcida. E aí é o reflexo do nosso campeonato, dos nossos campeonatos regionais. O torcedor vai para campo e é obrigado um torcer por um time e outro torcer por outro, porque só tinha eles dois. Só tinha eles dois. Não tem e quem atrativo. pagou as despesas? Foi pra onde? Quem paga as despesas, quem? O clube, né? Fica muito difícil, viu, galego? Tá pior do que o campeonato do Birimbau. Tá pior do que o campeonato de Birimbau, que você chega lá, daqui a pouquinho vamos falar da rodada, né? Transmissão ao vivo, domingo, vamos ter lá. Tá melhor. É melhor. Casa cheia aqui em Birimbau. Birimbau, arquibancada cheia. Lá no Roseirão, que é pertinho daqui da rádio, é lotado. Todos os domingos, graças a Deus, lá a presença de público maravilhosa. Você tem uma organização espetacular, você vê lá a polícia militar, né? Você vê lá a presença do corpo de bombeiro, tem um corpo de bombeiro lá, você vê a ambulância, né? Então, a organização daqui do campeonato de Birimbau é um espetáculo. Então o cara chega lá, 2 torcedores, rapaz, me faça uma garapa com essa situação. Triste futebol brasileiro. E é o reflexo da situação caótica que passa os pequenos clubes do futebol brasileiro também. Com certeza. Você vê o resultado, tá aí, o Bahia de Feira, que fechou as portas por falta de... Praticamente foi por falta de receita, porque Jodilton não ia ficar tirando dinheiro dele do bolso para colocar dentro investir no clube sem retorno. Aí Bahia de Feira joga aí no estádio, quando joga com Bahia, com Vitória, dá uma arrecadaçãozinha boa. Quando joga com os outros times do interior, quando tem muito torcedor, tem 100. Vai pagar o quê? Pagar o quê? O Jodilton, Zezito. O quê? Para cobrir despesa? Como? Como cobre? Sentiu na pele. Sentiu, ele, chegou uma hora que tem que parar. Segundo a imprensa cogita por aí, que ele saiu por falta de desentendimento lá com ele e a família. Mas eu tenho certeza que foi porque ele não estava aguentando mais eu acho que ele deu uma oportunidade para ver se os parentes, para quem ele passou o poder, mude alguma coisa para ver se essa política... Porque se tu continuar do jeito que tá, meu amigo, é porta fechada. A gente vai fazer um levantamento aqui, desde quando o Bahia de Feira, com o Jodilton aí, né? Tava disputando o campeonato, quantos jogadores o Bahia de Feira revelou. Eu vou fazer um levantamento, talvez pra semana, né? Eu acho que eu tô também por aí. Quantos jogadores ele vendeu? Nos últimos campeonatos, nós tivemos Dionis, que já foi há muito tempo. Não, de onde foi, votou, tal. Sei, tô falando assim pra gente fazer um levantamento na história do Bahia de Feira. Né? Se veio emprestado, foi esse. Mas é isso aí, né? Então não tem atrativo, não tem jogadores conhecidos pra você chegar lá, vou ver fulano, aí o cara lotava o estádio. Como a SAF do Bahia, como o Vitória tem aí, grandes atletas, né? Só tem um goleiro.
Enfim, 18 não se pode, não tem como fazer campeonato desse jeito. É uma vergonha. Esse assunto, galera, é um assunto que se a gente fosse parar para analisar e colocar o público para participar também, seria uma grande polêmica, porque são várias coisas que existem em relação a time que investe muito, time que não tem o que investir. Isso é. E essas e outras coisas. Mas vamos para frente. Vamos pra frente, né, Zezito? 18 e 14, vamos pra frente que tem notícias boas aqui, né? Pra artilheiro do Campeonato Brasileiro, viu? Rapaz, artilheiro do Brasileirão receberá troféu Roberto Dinamite, mais 100 mil por gol. É isso mesmo, cara? Quer dizer, se o cara fizer 20 gols, dá 2 milhões na conta do cara? Então se prepara aí, goleiro, que vai ter gol atrás do outro aí. Os atacantes não vão querer brincar em serviço não, viu? A bomba vai inchar. A bomba vai inchar. Esse ano promete. É isso mesmo. Além do troféu Roberto Dinamite, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 vai receber 100 mil por gol marcado na competição. No final. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol. O clube a que pertence, o goleador também receberá um troféu com uma menção ao grande ídolo vascaíno. É mais do que merecido por tudo que Roberto Dinamite representa para o futebol brasileiro. Representou um ídolo do esporte nacional, exemplo maior de atleta, sempre cumpridor de seus deveres e um artilheiro nato. A CBF vai sempre reverenciar o legado dos nossos craques, disse Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Com 190 gols, Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Carioca, com 284 gols. O eterno camisa 10 foi quem mais gols marcou no estádio de São Januário, 184. Ele também ostenta o título de maior artilheiro da história do Vasco, pelo qual fez 708 gols. O atacante, que defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1978 e 1982 e marcou 25 gols em 47 jogos com a camisa verde e amarela, morreu em 8 de janeiro de 2023, vítima de um tumor no intestino. Louvável aí, né? Mostra que a CBF está muito bem de dinheiro, né? Muito bem. E aí, os goleiros que se cuidem, porque o bombardeio vai ser daquelas, né? Vai ser tipo uma guerra. Premiação dessa. O Hulk vem com sede de gol, o Paulinho. É um incentivo pro próprio campeonato e pro próprio jogador. O cara tá ali, 100 mil por gol. Então, no final do ano, deve estar com uma... né? Agora, eu duvido se eu acho, né? Eu tô botando fé que o artilheiro da competição vai ter para mais de 20 gols esse ano, Zezinho. Com certeza, galera, e a gente passando futebol é alegria, mas tem uma notícia aqui triste. O calor intenso que tem afetado outras cidades do território brasileiro não é apenas no Rio de Janeiro, não. No último domingo, um árbitro morreu em Florianópolis após passar mal sob forte calor da capital catarinense durante um teste de aptidão física. Aí nós vamos aqui o caso. O árbitro era Anderson Scott da Rocha, que tinha 45 anos e fazia um teste para o quadro de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, lá no Centro Desportivo em Florianópolis. Ele desmaiou durante a etapa física do teste e foi encaminhado para o hospital de uma ambulância, porém não resistiu e faleceu. O árbitro da Federação Catarinense de Futebol, que é natural de, deixa aqui a vida dele, ele é natural de Viamão, no Rio Grande do Sul. Anderson tinha 45 anos, ele se formou em árbitro na Escola Catarinense de Futebol e no mesmo ano ele entrou para o quadro da Federação Catarinense de Futebol. Então, o árbitro, durante um teste de aptidão física, galera, infelizmente não aguentou e foi para o hospital e morreu. Num teste, infarto, né, fulminante. Um teste ali para poder ver as condições físicas dos árbitros, né? Então, muito complicado. Nosso sentimento aí ao árbitro aí que não suportou. 18 falar em arbitragem, árbitro alagoano apita Fortaleza e Vitória pela Copa do Nordeste, viu, torcedor? Após derrota no clássico do Bavi de virada por 2-1 na Arena Fonte Nova, o Sport Clube Vitória enfrenta nesse sábado o Fortaleza às 20h30 na Arena Castelão pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão ocupa a 5ª colocação no Grupo A, com 8 pontos, enquanto o tricolor do PC é o vice-líder do Grupo B, também com 8 pontos. Quem apita o duelo é o árbitro alagoano Márcio dos Santos Oliveira.
Ele terá como assistente Maxwell Rocha Silva e Esdras Mariano de Lima Albuquerque, ambos também de Alagoas. O quarto árbitro será o cearense Renato Pinheiro. Cláudio José de Oliveira Soares, do Rio de Janeiro, ficará como assessor, enquanto o cearense Armando Lopes de Souza fará a função de analista de campo. Então tá aí a arbitragem do jogo do Vitória. Já tem aí a definição da arbitragem, como também temos aqui, antes do comercial, a arbitragem do jogo do Bahia, né? Árbitro Potiguar apita Bahia e Maranhão na Fonte Nova. E após vencer o Bavi de virada por 2-1 na Arena Fonte Nova, o Sport Clube Bahia volta a campo no domingo às 16 horas para enfrentar o Maranhão na Arena Fonte Nova pela 7ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Então o Bahia já está classificado para a Copa do Nordeste e quem apita o duelo é o árbitro José Magno Teixeira do Nascimento, do Rio Grande do Norte. Ele terá como assistente João Henrique Queiroz da Silva e Francisco de Assis Ora. O quarto árbitro será o baiano Ezequiel Souza Costa. Cleide Mari dos Santos Nunes Ribeiro, de Santa Catarina, ficará como assessor. Enquanto o baiano Cláudio Antônio Dias Aragão será o analista de campo. Então tá aí as arbitragens aí para o jogo do Vitória contra Fortaleza e Bahia e Maranhão já definida. 18 horas 20 minutos, 18h20, e vocês podem ligar, né, mandar seu áudio para cá, para o número da rádio, para dizer quem vai ser o campeão baiano. Vamos lá, galera, vamos aí nessa promoção, vamos sacudir, vamos motivar, né, vamos motivar isso aí. Ligue para cá pro número da nossa rádio e vai dizer quem vai ser o campeão baiano de 2024. Será que vai ser o Bahia? Será que vai ser o Vitória? Ligue, o número é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Pois é, liga pra cá, ligue, mande seu áudio, 18h20, tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
Sou eu, Jailson Santos, o Galego na área, 18 horas 28 minutos, 18 horas 28 minutos aqui em Conceição do Jacuípe. Falar do Campeonato Municipal de Conceição do Jacuípe, teremos rodada nesse próximo domingo, dia 24, e teremos aí no primeiro jogo Barcelona, não é o de Ilhéus e nem o Barcelona da Espanha não, viu? É o Barcelona daqui de Conceição do Jacuípe e Nova Brasília. E Canaã do Bessa, Canaã e RVC. Canaã, esse jogo que vamos transmitir. RVC, respeito vem de casa, viu? Respeito vem de casa. Então tá aí, grande jornada esportiva a partir das 14h30, né? Meu amigo Ronaldo Alves e Tico Ferenci. Ronaldo Alves na reportagem de campo, Tico Ferenci, narrador showman, Tico Ferenci. E Jailson Santos, o Galego, esse mesmo que vos fala nos comentários dessa grande partida de Canaã do Bessa e RVC. Respeito vem de casa neste domingo. E temos um oferecimento de Rosalvo Bahia, vereadora Fairuze de Chico da Galinha, o Sucão, lanchonete e açaiteria, Rua Cégio Cardoso, número 5, ao lado da Prefeitura. Ascaver, 30 anos, LR Engenharia, empresa benefícios para todos, posto de lavagem Berimbau 1 e 2, um na BR-101 e o 2 BR-34, quilômetro 538. Escola de Academia Milênio, vereador André do Picado. Ouro Verde, serviço de coleta e saneamento limitada. Vereador Borrego, o homem do povo. Olá, meu amigo Dr. Rogério Correa. Vereador Bilu, de Amélia Rodrigues, o homem que trabalha. De tudo, serviços de apreensão de animais. Supersom, Irã Lima. Vereador Zéas, o negão de tirar o chapéu. Lucas Pires, da 4 Estrada, vereador de Amélia Rodrigues. Asta CJ, Associação dos Taxistas de Conceição do Jacuípe, 27 anos. Posto Santa Rita, Ilha Curitiba, Berimbau. Rabisco Papelaria, Só Antenas, sua TV com imagem digital. Secretaria de Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe. Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Governo, uma cidade para todos. Então tá aí, todos os caminhos levam ao Roseirão a partir das 13h30 da tarde, com o primeiro jogo que teremos lá com Barcelona e Nova Brasília, e o jogo que a Rádio Mix Bahia 89.9 vai fazer a transmissão ao vivo. Canaã do Bessa versus RVC versus RVC, respeito vem de casa. 18h31, Zezito Oliveira. E conquistando o terceiro lugar na classificação geral do Campeonato Baiano, o Barcelona de Ilhéus garantiu um calendário robusto para a próxima temporada, com vaga garantida para a Copa do Brasil e a Série D. E um dos reforços contratados pelo Onça Pintada para essa disputa foi o jovem atacante Zé Felipe, que havia sido artilheiro do Arte Sul, lá do Campeonato Carioca Sub-20 de 2023. Ele tem 20 anos e é baiano da cidade de Terra Nova. Zé Felipe não escondeu a felicidade de disputar a principal competição do seu estado, principalmente pelos objetivos alcançados. Aqui, a passagem de Zé Felipe pelo Barcelona de Ilhéus foi o empréstimo. Já falei isso aqui, deixa eu ver aqui, meu Deus, que surgiu um comercial aqui, galera, e atrapalhou tudo, mas é isso aí. O jovem atacante é natural daqui da Bahia, que está estreando pela equipe do Arte Sul. E vamos daqui também, vamos dar uma moralzinha a um torneio que vai ter aí no distrito de Humildes, meu amigo Cid Pio. Alô, Cilipão, o Cid Pio é conhecido como Cilipão, né? Ele que toda vez que a seleção daí do distrito de Humildes participa do distrital, o Cilipão é que é o treinador, viu? Cilipão, torneio José Araújo, domingo dia 24, premiação R$2.000, viu, gente? Logo após o torneio, show de 2 bandas. E as equipes aqui, teremos aqui a equipe de Tanquinho, a equipe da Arena, a equipe Baba de Sábado e a equipe do Almeida, estádio Jaqueirão e Humildes.
tem o apoio do vereador Zé Curuca e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Torneio José Araújo, alô Cedipio, dia 24, domingo, uma premiação de R$2.000. Vamos lá, galera. Vamos lá, os caminhos levam lá ao Jaqueirão neste domingo, Zezito Oliveira. O lateral direito do Girona, Ian Couto, revezou teve uma conversa com o técnico Rogério Ceni durante o intercâmbio realizado pelo Bahia em dezembro do ano passado. O atleta contou em entrevista que ele, de acordo com o Ian, ele conversou com o comandante do Esquadrão de Aço, mas a conversa foi rápida e suficiente para a Ceni dar uma sondada no lateral. Ele veio aqui, nós falamos um pouco, nos cumprimentamos, conversamos um pouco, e ele me chamou para jogar no Bahia. Mas eu falei, Rogério, agora não, estamos bem aqui no Girona. E foi uma resenha muito boa, contou o atacante. Revelado pelo Curitiba, Ian Couto foi vendido ao Manchester City, mas ainda não chegou a atuar pelo clube inglês. Ele foi emprestado para o Braga e o Girona, no segundo semestre do ano passado, jogador de apenas 21 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, quando o treinador canarinho era Fernando Diniz. Então, o atacante Ian Couto teve conversas, lateral Ian Couto teve conversas com Rogério Ceni para vir jogar no Bahia. 18h34, falar em seleção brasileira, Dorival confirma a escalação contra a Inglaterra e busca reencontrar DNA da seleção brasileira. Tomara, viu? Preparado para o seu primeiro desafio como treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior confirmou a equipe titular do Brasil para o amistoso desse sábado contra a Inglaterra. O Brasil vai entrar em campo no Wembley com um time ensaiado nos últimos treinos, com Bento, Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo, o Beraldo e o Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Só repetindo aqui, Bento, Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Com 3 estreantes no time titular e uma equipe jovem, Dorival acredita na capacidade da seleção brasileira em competir com a Inglaterra. Logicamente, uma equipe jovem, montada praticamente nos últimos 10 dias e que naturalmente tivemos apenas 3 momentos para estarmos juntos. Porém, tentamos acelerar o máximo possível esse processo. Espero que encontremos uma ótima resposta. Temos uma equipe que com o tempo será confiável. Não tenho dúvidas disso, afirmou Dorival durante a entrevista coletiva. O treinador reconheceu os estágios e momentos distintos entre Brasil e Inglaterra, mas entende que o elenco é qualificado para resgatar o futebol ofensivo e voltar a ser protagonista no cenário mundial. Hoje, a Inglaterra ocupa espaço de destaque com um trabalho consolidado que vem encontrando alternativas. O Brasil precisa encontrar primeiro a confiança e também o equilíbrio. Então tá aí, seleção brasileira escalada, vamos estar aqui torcendo, uma provável escalação, vamos estar aqui torcendo que o Dorival estreie bem. Toda a expectativa é que a seleção brasileira encontre de novo o seu DNA, e chega de desastre, com todo respeito a algumas seleções que temos por aí, mas chega de vexame. Então tá na hora da seleção brasileira resgatar o seu velho e grande futebol que sempre teve. Então vamos acreditar que o Dorival, que é um cara competente, um cara estudado, um cara que, na minha opinião, vai fazer sucesso com a seleção brasileira. Ele não pode dizer, todo mundo vai dizer, claro, está entrando agora, não teve muito tempo, mas enfim, vamos torcer para a seleção brasileira amanhã, Zezinho. E o Dorival, que tem uma difícil missão na seleção brasileira, que é recuperar a confiança do torcedor brasileiro na seleção brasileira. Porque o técnico Fernando Diniz teve o grande privilégio de praticamente colocar a seleção brasileira como uma das piores seleções do mundo, sucessivas derrotas, e desmotivou completamente o torcedor brasileiro. Mas nós temos, assim, um pouco de esperança que Dorival volte e consiga motivar o torcedor brasileiro a voltar a torcer pela nossa seleção, galera. E quero aqui voltar ao Campeonato Municipal de Condição de Jacuípe, não deixar de enaltecer, velho, a prefeita Tânia Yoshida,
pelo trabalho brilhante da prefeita, ela que vem fazendo um grande trabalho aqui em Conceição de Jacuípe e resgatou, né, o lazer, resgatou a emoção do futebol daqui de Conceição de Jacuípe. Né? A galera gosta, o público gosta, e eu me encantei muito com o público feminino. Estádio você vê várias mulheres, centenas de mulheres no estádio Roseirão. Então, parabenizar aí a prefeita Tânia Yoshida pelo grande trabalho que está fazendo aqui em Conceição do Jacuípe. 18h38, esse dá 2 minutos aqui. Saiba como foram as últimas horas de Robinho antes da prisão. Rapaz, não teve jeito mesmo. Falamos ontem aqui que a qualquer momento o Robinho poderia ser preso. Robson de Souza, o Robinho de 40 anos, foi preso na cobertura onde morava, em Santos, no litoral de São Paulo, por um estupro coletivo, do qual participou em 2013, contra uma mulher albanesa na Itália. Lá se vão 10 anos desde o crime, que o levou ao complexo penitenciário em Tremembé, em São Paulo, nos últimos 2 anos, já condenado pela justiça italiana, permaneceu em liberdade no Brasil, onde levou uma vida normal, com direito à praia, futebol, churrasco. Essa realidade mudou nas últimas horas. Uma breve contextualização antes dos últimos momentos. A justiça italiana, a princípio, tentou fazer com que Robinho cumprisse a pena de 9 anos no país europeu, mas por ele estar no Brasil, que não extradita seu cidadão, o governo da Itália homologou um pedido para que o ex-jogador fosse preso em solo brasileiro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recebeu a demanda e na noite de quarta-feira decidiu pela condenação dele em regime fechado. Então tá aí o atleta, né? Serve de exemplos para muitos. Acho que vamos ver se vai ser cumprido mesmo. Vamos ver se vai cumprir 9 anos. Eu não acredito que o Robinho vai ficar preso 9 anos em regime fechado. Eu não acredito, eu tenho que falar. Eu sou brasileiro. Moramos num país onde é uma cultura totalmente diferenciada em tudo. E não vou deixar passar batido a justiça, né? Galego, você está dizendo que vai sim. Isso é fato. Isso é fato aqui no Brasil. Acontece tantas coisas aí e a justiça passa a mão, né? Não é querendo defender o Robinho. Porque se ele cometeu besteira, tem que cumprir. Tem que cumprir a pena de 9 anos, né? Então, deixa aí, eu não quero aqui estar querendo fazer julgo de nada, mas o Robinho foi o certo que foi preso, né? Vai lá pro presídio de Tremembé, em São Paulo, e justiça seja feita. 18h40, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo o que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
18 horas 48 minutos aqui em Conceição do Jacuípe, 18h48, e temos áudio, né, Gabriel Santana? Solta logo esses áudios aí, boa noite. Boa noite, esporte entre amigos. Saúde e paz para todos nós. Meu querido Ronaldo, Zezito, Galego, Nailton, Gabriel, toda essa turma maravilhosa aí do esporte entre amigos. Tô aqui sempre ligado. Mas Galego, vou dizer uma coisa a você, a todos os amigos do esporte. Rapaz, que situação complicada desses jogadores. Tudo não encerrou a carreira, os homens tudo milionário. Daniel Alves, eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, que o time o pai de Neymar não quer emprestar o dinheiro, ele com o dinheiro preso, velho. Rapaz, que situação os caras entram, jogou lama nas suas carreiras, né, meu irmão? Tanto ele como o próprio Robinho. Você vê com o Cuca, teve nessa situação aí que não ficou no Corinthians porque a torcida não queria. Rapaz, como é que os caras entram numa fria dessa, rapaz? A bebida mal tomada deu esses problemas na vida deles, né? Mas é isso aí, meu irmão. Um abraço a todos. Zezito, quem fala aqui é Negão da Fortique. E aí, como é que tá aí? Tudo beleza aí? Tô ouvindo aqui você conversando aí no rádio aí. Tá jogando duro aí na resenha aí, né, macho? Bota pra quebrar. Pau nas galinhas. Formiga. As galinhas tomou cacetada, formiga. Foi pau pra doer. Cocó. Ah, rapaz, é uma onda esses caras, viu, rapaz? Meu amigo Negua, tá aí, alô Negu, alô Negão, alô Carlos Rosa, né? Um abraço, Carlos Rosa. Realmente você falou que cachaça é mal tomada, mas na maioria das vezes não é só cachaça não, viu, Carlos Rosa? Vamos deixar pra lá que não interessa a gente. Vamos falar de futebol, 18h50. E vocês, aí, você querendo um abraço? Mandar um abraço aí pra Negão. Negão, tamo junto, parceiro. Você não esquece, a gente não se esquece nunca. Trabalhamos juntos há mais de 10 anos e até hoje somos amigos, Negão. Valeu, Negão. Muito obrigado pela força aí. Eu vou começar aqui falando logo do Vitória. Nesta sexta-feira, pela manhã, o Sport Clube Vitória encerrou a preparação para enfrentar o Fortaleza. Neste sábado, às 20h30, lá na Arena Castelão, pela 7ª rodada da fase da Copa do Nordeste. O Leão caiu para a 7ª posição no Grupo A com 8 pontos. E após a derrota no Clássico Brasil, precisa de muito da vitória para retornar ao G4 e chegar na última rodada, dependendo apenas de si. Na última rodada, o Vitória terá o 13 como adversário no dia 27, lá no Barradão. E para o duelo com o Fortaleza, o técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores. Matheus Gonçalves, expulso do Bavi, desfalca o time. E nessa sexta-feira, a atividade tiver início com ativação na academia de musculação, que é a César Deu. Posteriormente, o grupo passou a trabalhar no gramado do Barradão. O primeiro aquecimento comandado pelo preparador físico Diego Camura. Em seguida, Condé conversou com o provável titular e organizou um treino. Para a primeira parte, na sequência, os titulares foram liberados e os demais passaram a treinar lá com o pessoal da transição. E para fechar, amanhã, a ensolarada, pela manhã, teremos treino com campo reduzido lá no Barradão, Vitória. A situação do Vitória é complicada, viu, Zezito Oliveira? O treinador Léo Condé disse que ele reconhece que após a derrota ele se complicou, né, na classificação da Copa do Nordeste. Para você ter uma ideia, o torcedor do Bahia tá fazendo festa aí, vai procurar saber se querem que o Vitória classifique na próxima fase, para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vitória é o 7º com 8 pontos. E para ter uma ideia, torcedor do Vitória, alô Formiguinha, Balsa de Pio, o River hoje tem 10 pontos. O River tem 10 pontos, é o 4º colocado. É onde teremos aí a última vaga, né? Que tá ali com 10 pontos. A equipe do Maranhão tem 11. Se o Maranhão, vamos botar aqui, ganhar o Bahia aqui, na Fonte Nova domingo, aí você tá dizendo, olha, Galego tá assinuando o quê? Né? Vamos ficar quieto. Eu não acredito nesse negócio de marmelada de abrir jogo. Mas se o Maranhão ganhar o Bahia, que deve ir com o time reserva, vai para 14 pontos. Se o River ganhar o seu próximo jogo, o River vai para 13 pontos. E se o Vitória perder pro Fortaleza, acabou.
Se o Vitória perder o jogo sábado, ele fica com 8 pontos, só chegaria a 11. O River tem 10. Se o River ganhar o jogo e o Maranhão ganhar seu jogo, o Vitória está fora do campeonato do Nordeste. Então, que ponto chegou agora para esse jogo ser dramático num Castelão sábado, amanhã, e o Fortaleza também tentando se recuperar, que perdeu o clássico, né? Então, vai ser um jogão de bola. Vitória tem que ter muita calma, muita cautela para poder jogar com inteligência, porque esse final de semana o Vitória pode dar Deus, e o torcedor rubro-negro, Vitória pode dar Deus. Ah, mas o Bahia vai pegar o Maranhão. O torcedor do Vitória pensa assim: o Bahia pega o Maranhão, o Bahia vai ganhar na fonte. Claro, evidente, o Bahia é favorito, né? Mas como é que o Bahia vai vir domingo diante da sua torcida? É que o torcedor faz muita questão desse jogo. Claro, o Bahia tem que jogar pra ganhar, pra jogar as finais em casa, aquela coisa toda. Mas existe uma rivalidade. Existe uma grande rivalidade por trás disso aí. Maranhão ganhando o Bahia vai a 14 pontos. O River ganhando seu jogo, ele vai para 13 pontos. E o River, ele vai pegar quem? Deixa eu me ver aqui. Quem é que o River pega? O River é domingo, é sábado, amanhã é Vitória e Fortaleza, ABC Esporte, Bahia e Maranhão. Temos aqui Itabaiana e Botafogo, 13 Ceará, Náutico e Ceará. O River pega a Juazeirense. A Juazeirense que não aspira mais nada. O River fazendo uma boa competição no tempo. Rapaz, não sei não, viu? A coisa pode ficar feia para o Esporte Clube Vitória já nesse final de semana. Vitória pode ser eliminado sim da Copa do Nordeste nesse final de semana, Zezito. E eu não acredito, eu acho impossível, porque favorecimento entre Bahia e Vitória, se um depender do outro, meu amigo, não tem esse negócio não. Se o Bahia depender do Vitória, cai no buraco. Se o Vitória depender do Bahia, a rivalidade entre Bahia e Vitória é muito grande. E não existe favorecimento entre a equipe do Bahia e Vitória. Cada um tem que fazer o seu, ou então se arrome. E o time do Vitória, resumindo, tem que ganhar. Amanhã é ganhar ou ganhar para o Pitbull enraivado. 18h55, Bahia volta aos treinos, de olho em mais um jogo pelo Nordestão. Após vencer o clássico, né, o Bavi, neste domingo o Bahia enfrenta às 16 horas o Maranhão. Novamente em Salvador. O elenco se reapresentou no CT Evaristo Macedo nesta sexta-feira e iniciou a preparação para o confronto válido pela 7ª rodada do torneio regional. Os jogadores na manhã desta sexta-feira iniciaram o dia com uma atividade na academia. Depois no campo 1, o treinador Rogério Ceni conversou rapidamente com o grupo e deu início ao treinamento com bola. Eles foram divididos em 2 times, com um coringa para uma atividade técnica. O time sem perder a posse era obrigado a cumprir um determinado número de passes até ter o direito de finalizar em uma das 4 traves utilizadas no espaço. Os titulares contra o Vitória na quarta-feira deixaram o gramado mais cedo. Os demais foram para o campo 2 e participaram de um treino tático. O lateral direito Cicinho, o volante Sidney e o meio atacante Roger Gabriel treinaram na academia. Nicolas Acevedo e Rian deram continuidade ao tratamento entre fisioterapia e sala de musculação. O último treino com bola da semana será nesse sábado, pela manhã, no CT Evaristo de Macedo. Então tá aí, Cicinho não retorna ainda, né? O Gilberto, não sei se ele deve colocar o Gilberto nessa partida aí. Lateral direito, só tem ela, a não ser que ele pegue um cara da base ou do sub-20. O que se sabe é que o Bahia está tranquilo. O Bahia está tranquilo para encarar esse jogo aí. Torcedores já ficam com aquela coisa, com uma pulga atrás da orelha para ver, né? Será que vai ter marmelada aí? Será que o Bahia vai abrir o jogo? Enfim, o torcedor do Vitória acredita que o Bahia vence esse jogo. Mas o Vitória também tem que fazer a parte dele, Zezinho. E falando de Bahia, eu vou fazer aqui uma enquetezinha rapidinha aqui de nós três aqui da bancada. Eu acho, Galego, que o jogador Vitor Cuesta mudou completamente o perfil da zaga do Bahia. Claro. Jogador que tem personalidade, não perde bola, sabe sair jogando muito. O cara mudou completamente a postura da defesa do Bahia, o jogador Vitor Cuesta. Essa aqui é uma opinião minha, e eu acredito que a maioria dos torcedores
concorda com esse ponto de vista. Com certeza. Quando se falou na contratação do Cuesta, aí eu fui, logo aprovei. É um cara técnico, trabalha muito bem com a perna esquerda, lança, faz gol. Enfim, é um xerifão na zaga. Pena que estamos acabando o programa. Vamos comentar mais isso sobre o Cuesta na outra semana aqui. Então, quero agradecer, né, a audiência de todos vocês. E muito boa noite. Né, e até segunda-feira, se Deus permitir. Já, Galego? Já, sim. Rapaz, eu tava pensando que o negócio ia engrenar mais. Valeu, galera. Segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.